Fazendeiro humilde chegou ao hotel de luxo. Todos debocharam, até descobrirem seu nome. Antônio Silva sentia o peso dos olhares quando atravessou o piso de mármore polido do Grand Hotel Eldorado. Suas botas gastas ecoavam contra o chão reluzente, contrastando com o silêncio elegante que normalmente dominava aquele ambiente requintado. Em suas mãos calejadas, uma mala de couro desgastada pelo tempo continha documentos que poderiam mudar tudo. Foi quando ouviu as primeiras risadas vindas do balcão de recepção. 4 executivos elegantemente vestidos observavam sua aproximação com olhares divertidos e comentários sussurrados que não se esforçavam para esconder. "Olha só quem apareceu aqui", murmurou Ricardo Fernandes, ajustando o nó da gravata azul enquanto segurava uma pasta de couro legítimo. "Acho que alguém se perdeu no caminho para a rodoviária." A mulher ao lado dele, Cláudia Moretti, não conseguiu conter o sorriso malicioso. Seus cabelos loiros perfeitamente alinhados contrastavam com o blazer amarelo impecável que vestia. "Talvez esteja procurando trabalho na cozinha", comentou ela, provocando novas gargalhadas do grupo. Antônio continuou caminhando em direção ao balcão, ignorando os comentários. Suas mãos tremiam levemente, não de nervosismo, mas de uma emoção que ele tentava controlar há décadas. Depois de 50 anos, finalmente estava de volta ao lugar onde tudo começou. O gerente do hotel, Maurício Santos, olhou o homem que se aproximava com evidente desconforto. Sua experiência de 20 anos no setor hoteleiro lhe ensinara a identificar rapidamente o perfil dos hóspedes, e aquele senhor, claramente, não se encaixava no padrão da clientela do Eldorado. "Em que posso ajudá-lo?", perguntou Maurício, mantendo o tom profissional, embora suas sobrancelhas demonstrassem surpresa. "Preciso falar com o proprietário do hotel", respondeu Antônio, com voz calma, mas firme. "Meu nome é Antônio Silva, e marquei uma reunião para hoje." Os executivos que observavam a cena explodiram em gargalhadas ainda mais altas. Roberto Carvalho, um homem robusto de terno azul marinho, bateu no ombro do colega ao lado. "Reunião?", repetiu ele entre risos. "Meu amigo, acho que você está confundindo este lugar com algum sindicato rural." A 4ª executiva do grupo, Helena Campos, ajustou o blazer vermelho e se aproximou alguns passos. Seus olhos castanhos brilhavam com diversão mal disfarçada. "Querido, este é o hotel mais caro da região", disse ela, fingindo gentileza. "Talvez você esteja procurando a pousada da Dona Maria, algumas quadras daqui." Antônio respirou profundamente, seus dedos apertando ligeiramente a alça da mala. Aquelas palavras ecoavam outras que havia escutado décadas atrás, em circunstâncias muito diferentes, naquele mesmo lugar. Maurício consultou o livro de agendamentos com certa relutância, certamente esperando não encontrar nada que confirmasse a afirmação daquele homem peculiar. "Senhor Silva", murmurou ele, passando o dedo pelas páginas. "Antônio Silva. Ah, sim, aqui está. Reunião às 15 horas com o senhor Eduardo Mascarenhas." O sorriso desapareceu gradualmente do rosto dos 4 executivos. Ricardo limpou a garganta, tentando disfarçar o constrangimento que começava a surgir. "Bem, mesmo que tenha uma reunião marcada", disse ele, recuperando parte da arrogância anterior, "ainda não explica o que um agricultor teria para discutir com o Eduardo Mascarenhas." Cláudia balançou a cabeça, seus brincos de prata tilintando suavemente. "Deve ser sobre fornecimento de verduras para o restaurante", comentou ela, provocando risos nervosos dos colegas. Antônio se dirigiu para uma das poltronas de couro do lobby, colocando a mala ao lado. Suas roupas simples contrastavam drasticamente com o ambiente luxuoso, mas sua postura demonstrava uma dignidade que nenhum dos presentes conseguia ignorar completamente. Enquanto aguardava, seu olhar se fixou em uma parede específica do lobby. Ali, onde antes havia uma janela que dava para os jardins de sua infância, agora existia um painel de madeira escura com fotografias antigas da região. Helena percebeu o olhar fixo do homem e seguiu sua direção, curiosa. "Está admirando nossa galeria histórica?", perguntou ela, aproximando-se com uma expressão ligeiramente mais respeitosa.
Conhece bem esta região? Indagou Antônio, sem tirar os olhos das fotografias. Nasci aqui, respondeu Helena. Minha família sempre viveu em Campos de Santana. E o senhor? Também, disse ele simplesmente. Faz muito tempo que não volto. Roberto se juntou à conversa, sua curiosidade sobrepujando o preconceito inicial. É verdade que esta área era completamente rural há 50 anos? Perguntou ele. Meu avô sempre contava histórias sobre fazendas enormes que existiam onde hoje é o centro da cidade. Os olhos de Antônio se encheram de uma emoção que ele não conseguiu esconder completamente. Seu avô estava certo, confirmou ele. Havia uma fazenda muito grande aqui, a Fazenda Santo Antônio. Maurício, que escutava a conversa do balcão, levantou a cabeça com interesse súbito. Fazenda Santo Antônio? Repetiu ele. Mas essa fazenda pertencia à família Mascarenhas. Foi vendida nos anos 70 para construir este distrito comercial. Não exatamente, corrigiu Antônio, sua voz carregada de uma tristeza antiga. A fazenda pertencia à família Silva. Os Mascarenhas apenas compraram. Cláudia inclinou a cabeça intrigada. Silva, disse ela. Mas eu nunca ouvi falar de uma família Silva importante na região. É porque vocês só conhecem a história que foi contada, respondeu Antônio, levantando-se lentamente. Nem sempre a história que conhecemos é a história completa. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Nesse momento, as portas do elevador se abriram com um som suave e Eduardo Mascarenhas emergiu do compartimento dourado. Alto, elegante, com cabelos grisalhos perfeitamente penteados e um terno italiano que provavelmente custava mais que o salário anual de muitos trabalhadores, ele atravessou o lobby com passos confiantes. Quando seus olhos encontraram Antônio, no entanto, algo mudou drasticamente em sua expressão. A confiança deu lugar a algo que parecia muito com medo. Antônio, disse Eduardo, sua voz perdendo toda a autoridade habitual. Você realmente veio. Os 4 executivos observaram o encontro com crescente perplexidade. A mudança na postura do proprietário do hotel era tão óbvia que não podia ser ignorada. Como eu disse que viria, respondeu Antônio, estendendo a mão para cumprimentar Eduardo. 50 anos é tempo suficiente para resolver pendências antigas. Eduardo hesitou antes de aceitar o cumprimento, e quando finalmente segurou a mão de Antônio, todos no lobby puderam perceber que suas próprias mãos tremiam. Talvez seja melhor conversarmos em meu escritório, sugeriu Eduardo, olhando nervosamente para os espectadores involuntários. Não, disse Antônio firmemente. 50 anos de segredos já são suficientes. O que temos para conversar pode ser dito aqui, na frente de todos. Ricardo sussurrou para Cláudia. O que está acontecendo aqui? Por que o Eduardo parece tão assustado? Helena e Roberto se aproximaram discretamente, fingindo examinar as fotografias na parede, mas obviamente interessados na conversa que estava prestes a acontecer. Maurício permaneceu atrás do balcão, mas inclinava-se para frente, tentando não perder nenhuma palavra. Antônio abriu sua mala de couro e retirou uma pasta amarelada pelo tempo. Os documentos dentro pareciam antigos, mas bem preservados. Eduardo, disse ele, colocando os papéis sobre a mesa de centro de mármore. Você se lembra destes documentos? Eduardo olhou para os papéis como se eles fossem serpentes venenosas. Antônio, por favor, podemos discutir isso em particular. Estas pessoas não precisam... Estas pessoas têm o direito de conhecer a verdade, interrompeu Antônio. Especialmente porque algumas delas provavelmente trabalham para empresas que se beneficiaram da injustiça que vamos discutir hoje. Cláudia não conseguiu conter sua curiosidade mais tempo. Com licença, disse ela, aproximando-se da mesa. Posso perguntar do que se trata? Antônio olhou para ela com gentileza, uma expressão muito diferente da frieza que demonstrara diante dos comentários maldosos anteriores. Trata-se da verdadeira história de como este hotel foi construído, explicou ele. E de como minha família perdeu tudo
para que esta riqueza pudesse existir. Helena sentiu um frio no estômago. Sendo advogada especializada em direito imobiliário, ela começava a entender a gravidade do que estava sendo insinuado. Senhor Silva, disse ela, assumindo um tom mais profissional. O senhor está sugerindo que houve alguma irregularidade na aquisição do terreno onde este hotel foi construído? Não estou sugerindo, respondeu Antônio, retirando o primeiro documento da pasta. Estou afirmando. Eduardo finalmente encontrou sua voz, embora ela soasse estrangulada. Antônio, não faça isso. Podemos chegar a um acordo. Posso compensar você financeiramente. Você acha que isso é sobre dinheiro? Perguntou Antônio, seus olhos brilhando com uma intensidade que fez Eduardo recuar um passo. 50 anos, Eduardo. 50 anos desde que você e seu pai me expulsaram da minha própria terra. Roberto, que até então mantivera uma postura mais reservada, se adiantou. Expulsaram? Repetiu ele. Como assim expulsaram? Antônio olhou para o grupo de executivos, avaliando se deveria ou não contar a história completa. Depois de um momento de silêncio, ele pareceu chegar a uma decisão. Meus pais, João e Maria Silva, construíram a Fazenda Santo Antônio com as próprias mãos, começou ele, sua voz adquirindo um tom narrativo que prendia a atenção de todos. Era 1952, quando chegaram aqui, recém-casados, com nada além da determinação de construir uma vida digna. Ele apontou para uma das fotografias na parede, uma imagem em preto e branco que mostrava campos extensos onde hoje se erguiam prédios comerciais. Aqueles campos que vocês veem na foto, meu pai os desmatou árvore por árvore. Aquela casa grande ao fundo, minha mãe ajudou a carregar cada tijolo. Cláudia sentiu um nó na garganta, começando a compreender a magnitude da história que estava sendo revelada. O que aconteceu com a fazenda? Perguntou ela suavemente. A fazenda prosperou, continuou Antônio. Durante 15 anos fomos uma das famílias mais respeitadas da região. Empregávamos mais de 50 pessoas, produzíamos café e gado que eram conhecidos em todo o estado. Eduardo tentou interromper novamente. Antônio, por favor. Mas em 1967, prosseguiu Antônio, ignorando o apelo, veio a seca. A pior seca que esta região já enfrentou. Perdemos quase toda a plantação de café, o gado começou a definhar e, pela primeira vez em 15 anos, nos vimos em dificuldades financeiras. Helena, com sua experiência legal, começou a vislumbrar onde a história estava levando. E foi nessa época que os Mascarenhas apareceram oferecendo ajuda? Perguntou ela. Exatamente, confirmou Antônio, um sorriso amargo aparecendo em seu rosto. Francisco Mascarenhas, o pai de Eduardo, se apresentou como um amigo preocupado. Ofereceu um empréstimo para nos ajudar a superar a crise. Mas havia condições, disse Roberto, que começava a entender a natureza do problema. Havia, disse Antônio, retirando outro documento da pasta. A fazenda foi oferecida como garantia do empréstimo. Francisco assegurou que era apenas uma formalidade, que jamais executaria a hipoteca de um amigo. O silêncio no lobby se tornou opressivo. Mesmo Maurício havia saído de trás do balcão e se aproximado do grupo, absorto na revelação. Mas ele executou, sussurrou Cláudia, mais como uma constatação do que uma pergunta. 6 meses depois, confirmou Antônio. No exato dia em que o prazo do empréstimo vencia, Francisco apareceu com o oficial de justiça. Não houve negociação, não houve prorrogação. Fomos despejados em 24 horas. Eduardo finalmente explodiu. Meu pai ofereceu condições justas. Vocês que não conseguiram honrar o acordo? Condições justas? Replicou Antônio, sua voz carregada de décadas de mágoa reprimida. Eduardo, seu pai mudou os termos do contrato na última hora. O valor dos juros que ele cobrou era 3 vezes maior do que o inicialmente acordado. Helena pediu para ver os documentos, e Antônio os entregou sem hesitação. Enquanto ela examinava os papéis, sua expressão se tornava cada vez mais sombria. Meu Deus, murmurou ela após alguns minutos. Isto é agiotagem disfarçada de empréstimo legal. Helena, advertiu Ricardo, você está se precipitando...
Não, Ricardo, disse ela, levantando os olhos dos documentos. Como advogada, eu posso afirmar que estes contratos são absolutamente ilegais. As taxas de juros excedem em muito o permitido por lei, mesmo para os padrões da época. Eduardo tentou se justificar. Eram outros tempos, a legislação era diferente. A legislação da época já proibia esse tipo de prática, cortou Helena. E mais, pelo que estou vendo aqui, não houve sequer o período de carência mínimo exigido por lei antes da execução da hipoteca. Roberto pegou um dos documentos das mãos de Helena e o examinou brevemente. Eduardo, disse ele, sua voz assumindo um tom mais sério, se estes documentos são autênticos, seu pai cometeu uma série de irregularidades graves. E o que vocês querem que eu faça sobre isso? Explodiu Eduardo. Meu pai já faleceu. Eu não posso ser responsabilizado pelos atos dele. Não? Perguntou Antônio calmamente. Eduardo, você sabia da origem irregular desta propriedade quando herdou os negócios do seu pai? Eu era criança quando isso aconteceu. Você tinha 22 anos, corrigiu Antônio, retirando o outro documento. E estava presente na reunião em que seu pai decidiu construir este hotel no terreno confiscado da minha família. Maurício se aproximou mais, fascinado e horrorizado ao mesmo tempo. Como o senhor pode provar isso? Perguntou ele. Antônio sorriu pela primeira vez desde que chegara ao hotel. Porque, meu jovem, eu trabalhei na construção deste hotel, revelou ele. Depois de perder tudo, precisei aceitar trabalho como servente de pedreiro, na obra que se erguia sobre o que um dia foi o meu lar. A revelação atingiu todos como um soco no estômago. Cláudia levou a mão à boca, claramente chocada. O senhor trabalhou na construção do próprio hotel que foi erguido na sua terra? Perguntou ela incrédula. Durante 2 anos, confirmou Antônio. Todos os dias, carregando tijolos e misturando concreto, vendo minha herança de família se transformar em símbolo de luxo para outros. Helena sentiu lágrimas formando-se em seus olhos. Isso é desumano, sussurrou ela. Mas não foi o pior, continuou Antônio, sua voz se tornando ainda mais carregada de emoção. O pior foi quando Eduardo assumiu a administração da obra e me reconheceu. E o que aconteceu? Perguntou Roberto, embora parecesse temer a resposta. Ele me chamou para uma conversa privada, recordou Antônio, e me ofereceu o cargo de gerente-geral do hotel quando ele ficasse pronto. Eduardo empalideceu completamente. Antônio não... Disse que era uma forma de compensar as injustiças do passado, prosseguiu Antônio, ignorando o apelo de Eduardo. Que eu conhecia aquele lugar melhor que qualquer pessoa e que seria perfeito para o cargo. Maurício olhou para Eduardo com uma expressão de crescente desconforto. E então? Perguntou Cláudia. No dia da inauguração, cheguei aqui de terno novo, comprado com todas as economias que consegui juntar, disse Antônio, sua voz tremulando ligeiramente. Eduardo me recebeu na frente de todos os convidados e me apresentou como... Como? Sussurrou Helena. Como o zelador, terminou Antônio, uma lágrima finalmente rolando por sua face. Disse que tinha repensado sobre o cargo de gerente, mas que eu poderia cuidar da limpeza e manutenção. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Cláudia não conseguiu conter as lágrimas, e mesmo Ricardo, que havia sido o mais zombeteiro do grupo, parecia devastado pela revelação. Eduardo tentou se defender. Eu era jovem, meu pai pressionava, eu não tinha autoridade para tomar decisões importantes. Você tinha autoridade suficiente para humilhar um homem na frente de 200 pessoas, replicou Antônio. Autoridade suficiente para me ver carregar baldes de lixo pelos corredores onde eu deveria estar administrando. Maurício finalmente encontrou sua voz. Senhor Silva, o senhor trabalhou aqui como zelador? Por quanto tempo? 5 anos, respondeu Antônio. 5 anos limpando banheiros, lavando o chão e carregando bagagens dos hóspedes. 5 anos sendo tratado como invisível pelas mesmas pessoas que um dia me cumprimentavam com respeito na rua. Helena se levantou abruptamente, caminhando até a janela como se precisasse de ar fresco. Eu não consigo acreditar nisso, disse ela mais para si mesma do que para os outros. Acredite, disse Antônio. E tem mais.
Roberto o olhou com expressão temerosa. Mas? Durante esses 5 anos, eu descobri muita coisa sobre os negócios de Francisco e Eduardo Mascarenhas, revelou Antônio. Descobri que a minha família não foi a única prejudicada por eles. Eduardo se levantou de um salto. Agora você está exagerando, está inventando histórias. Estou? Perguntou Antônio calmamente, retirando uma pasta mais grossa da sua mala. Então explique isso. Helena voltou para o grupo e pegou os novos documentos. Conforme lia, sua expressão se tornava cada vez mais alarmada. Eduardo, disse ela finalmente, há aqui documentos de pelo menos 12 outras famílias que perderam suas propriedades para o seu pai nas mesmas circunstâncias. Isso é impossível, protestou Eduardo. Francisco Mascarenhas usava a mesma estratégia repetidamente, explicou Antônio. Identificava propriedades rurais em dificuldades, oferecia empréstimos com condições aparentemente favoráveis, mas com contratos que permitiam alterações unilaterais dos termos. Roberto examinou alguns dos documentos por cima do ombro de Helena. Todos estes casos seguem o mesmo padrão, disse ele claramente abalado. É como se fosse um esquema sistemático. Era um esquema sistemático, confirmou Antônio. E quando eu descobri isso, tentei reunir as famílias prejudicadas para buscar justiça em conjunto. Cláudia limpou as lágrimas e perguntou, o que aconteceu? Eduardo descobriu o que eu estava fazendo, disse Antônio, olhando diretamente para o proprietário do hotel, e me demitiu na mesma semana. Eu precisava demitir alguns funcionários por questões orçamentárias, justificou Eduardo fracamente. Questões orçamentárias? Replicou Antônio. Eduardo, você me demitiu na semana em que este hotel registrou o maior lucro mensal da sua história até então. Maurício olhou para Eduardo com uma expressão que misturava surpresa e decepção. Senhor Mascarenhas, isso é verdade? Eduardo não respondeu, limitando-se a evitar o olhar de todos os presentes. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Helena voltou a examinar os documentos com mais atenção. Senhor Silva, disse ela após alguns minutos, baseado no que estou vendo aqui, o senhor tem bases legais muito sólidas para processar não apenas Eduardo, mas todo o grupo empresarial Mascarenhas. E não apenas por danos morais, acrescentou Roberto. Se estes documentos forem autenticados, estamos falando de indenizações que podem chegar a dezenas de milhões de reais. Eduardo finalmente pareceu compreender a gravidade real da situação. Antônio, disse ele, sua voz assumindo um tom suplicante, o que você quer de mim? E o que posso fazer para resolver isso? Antônio o olhou em silêncio por um longo momento antes de responder. Eduardo, há 45 anos eu saí deste lugar humilhado e destruído. Passei décadas me culpando por ter perdido a fazenda da minha família. Achei que eu não tinha sido forte o suficiente, inteligente o suficiente para proteger o que meus pais construíram. Mas agora eu sei que não foi culpa minha, interrompeu Antônio. Agora eu sei que fui vítima de um esquema criminoso. E que não fui o único. Cláudia se aproximou dele com gentileza. Senhor Silva, como o senhor conseguiu reunir todas essas provas? Deve ter levado anos. Antônio sorriu tristemente. Levou toda uma vida, confirmou ele. Depois que saí daqui, fui trabalhar como contador em uma pequena cidade no interior. Durante 20 anos, sempre que tinha férias, eu voltava para investigar mais sobre o caso. Conversava com as famílias prejudicadas, coletava documentos, estudava a legislação da época. Mas por que demorou tanto para agir? Perguntou Roberto. Porque eu não tinha recursos para enfrentar a família Mascarenhas na justiça, explicou Antônio. Vocês sabem quanto custa um processo desse porte? Quantos anos pode durar? Um homem simples como eu não teria chance contra advogados caros e influência política. Helena assentiu com compreensão. Mas agora o senhor tem? Perguntou ela. Agora eu tenho algo mais importante que dinheiro, disse Antônio. Eu tenho a verdade. E tenho pessoas como vocês que acabaram de descobrir essa verdade e podem escolher o que fazer com ela. Roberto se sentou pesadamente em uma das poltronas.
Isso é muito pesado, murmurou ele. Eu trabalho para uma empresa que provavelmente se beneficiou indiretamente dessas práticas. Muitas de nossas operações na região dependem da infraestrutura comercial que se desenvolveu aqui. E eu, disse Helena, trabalho para um escritório que pode ter prestado serviços legais para o grupo Mascarenhas em outras transações similares. Cláudia olhou para Eduardo com uma mistura de raiva e decepção. Eduardo, eu conheço você há 15 anos. Participamos de dezenas de eventos sociais, nossas famílias convivem. Como você pode ter escondido isso de todos nós? Eu não escondi, protestou Eduardo. Eu apenas não comentei sobre o passado. Não comentou sobre o passado? Explodiu Helena. Você construiu sua riqueza sobre terras roubadas e nunca achou necessário mencionar esse pequeno detalhe? Maurício se aproximou de Antônio com uma expressão respeitosa. Senhor Silva, posso fazer uma pergunta? Onde o senhor esteve vivendo todos esses anos? Voltei para a fazenda. Respondeu Antônio simplesmente. Como assim? Perguntou Cláudia confusa. A fazenda original da minha família ficava a cerca de 50 quilômetros daqui, explicou ele. Francisco Mascarenhas confiscou apenas a propriedade principal, onde fica este hotel agora. Mas meu avô tinha uma pequena área rural nos arredores que nunca foi incluída na documentação principal. Roberto se inclinou para a frente, interessado. E o senhor conseguiu recuperar essa propriedade? Com muito trabalho, disse Antônio. Quando saí daqui, fui para lá sem nada além da roupa do corpo. A terra estava abandonada, a casa estava caindo aos pedaços. Passei os últimos 40 anos reconstruindo tudo sozinho. Helena sentiu uma nova onda de admiração pelo homem. Sozinho? Perguntou ela. O senhor não se casou? Não teve filhos? O rosto de Antônio se entristeceu visivelmente. Eu era noivo quando perdi a fazenda, revelou ele. Isabel Martins era filha de uma família próspera da região. Quando nos vimos sem nada, os pais dela proibiram o casamento. Meu Deus, sussurrou Cláudia. Isabel tentou resistir, continuou Antônio. Mas a pressão da família foi muito forte. Eles a enviaram para a capital para estudar, na esperança de que ela me esquecesse. E esqueceu? Perguntou Helena suavemente. Ela se casou 3 anos depois, disse Antônio, sua voz quase inaudível, com o filho de um comerciante rico de São Paulo. Eduardo, que havia permanecido em silêncio durante esta parte da revelação, finalmente falou. Antônio, eu sinto muito por isso. Eu realmente não sabia. Você não sabia porque nunca se importou em saber, replicou Antônio. Para você eu era apenas mais um funcionário dispensável. Mas o senhor nunca constituiu família depois disso? Insistiu Cláudia. Como poderia? Perguntou Antônio retoricamente. Passei os primeiros 15 anos apenas sobrevivendo, tentando tornar a terra produtiva novamente. Quando finalmente consegui uma situação minimamente estável, eu já estava com 50 e poucos anos. Roberto fez uma conta mental rapidamente. Senhor Silva, quantos anos o senhor tem hoje? 73, respondeu Antônio. Maurício balançou a cabeça, claramente emocionado. O senhor passou 50 anos planejando este momento? Não planejando, corrigiu Antônio. Preparando-me para ele. Eu sabia que um dia voltaria aqui. Sabia que um dia teria que enfrentar Eduardo e cobrar as injustiças do passado. Helena consultou novamente alguns dos documentos. Senhor Silva, o senhor mencionou outras famílias prejudicadas. Quantas exatamente? 17 famílias perderam suas propriedades para Francisco Mascarenhas usando métodos similares, disse Antônio. Algumas conseguiram se reerguer em outros lugares, outras nunca se recuperaram. E elas sabem que o senhor está aqui hoje? Perguntou Roberto. Antônio sorriu ligeiramente. Elas me mandaram aqui, revelou ele. Nos últimos 10 anos consegui reunir a maioria dos sobreviventes. Formamos uma associação informal para buscar reparação pelos danos causados. Eduardo empalideceu ainda mais, se isso era possível. Uma associação? Quantas pessoas estamos falando? 42 pessoas, respondeu Antônio. Entre os prejudicados diretos e seus descendentes.
todos com direitos legais bem fundamentados. Helena fez alguns cálculos mentais e chegou a uma cifra que a deixou atordoada. Eduardo, disse ela, se todos esses casos forem procedentes, você está enfrentando indenizações que podem ultrapassar 100 milhões de reais. Isso sem contar os juros acumulados em 5 décadas, acrescentou Roberto. Eduardo finalmente desabou em uma poltrona, colocando as mãos na cabeça. Isso vai destruir tudo, murmurou ele. O hotel, as outras empresas, todo o grupo empresarial. Destruir? Perguntou Antônio. Eduardo, você está preocupado em perder aquilo que nunca deveria ter tido em primeiro lugar. Cláudia se aproximou e se sentou ao lado de Eduardo. Eduardo, por que você nunca tentou corrigir essas injustiças? Em todos esses anos como administrador do grupo, você nunca pensou em procurar as famílias prejudicadas? Eu tentei convencer meu pai algumas vezes, disse Eduardo fracamente, mas ele sempre dizia que negócios eram negócios, que eles sabiam os riscos quando assinaram os contratos. Sua consciência nunca o incomodou? Perguntou Helena. Eduardo levantou os olhos vermelhos de estresse e culpa. Todos os dias, admitiu ele, especialmente depois que descobri alguns detalhes que meu pai havia omitido. Mas quanto mais tempo passava, mais difícil ficava de abordar o assunto. Maurício, que havia permanecido relativamente silencioso, finalmente se manifestou. Senhor Mascarenhas, quantos funcionários sabem dessa história? Alguns dos mais antigos suspeitam, respondeu Eduardo. Mas nunca conversamos abertamente sobre isso. E os outros hotéis do grupo, as outras propriedades? Perguntou Roberto. Pelo menos metade delas tem origem similar, admitiu Eduardo, derrotado. Helena se levantou abruptamente. Eduardo, você está me dizendo que o grupo Mascarenhas foi construído principalmente através de práticas ilegais? Não ilegais na época, protestou Eduardo fracamente. Sim, ilegais na época, cortou Helena. Eu acabei de revisar a legislação. Essas práticas eram criminosas mesmo pelos padrões dos anos 60 e 70. Antônio observava a discussão com uma expressão interessante, como se estivesse vendo algo que havia aguardado por décadas. Eduardo, disse ele, interrompendo o debate, eu não vim aqui para destruir você. Todos o olharam surpresos. Como assim? Perguntou Cláudia. Se eu quisesse destruir Eduardo e sua família, teria levado estes documentos diretamente para a imprensa e para o Ministério Público, explicou Antônio. Vim aqui porque quero dar a ele a oportunidade de fazer a coisa certa. Eduardo o encarou com uma mistura de esperança e desconfiança. O que você está propondo? Estou propondo que você finalmente corrija as injustiças que seu pai cometeu e que você perpetuou, disse Antônio. Que você faça reparações justas para todas as famílias prejudicadas. Roberto se inclinou para a frente. Que tipo de reparações? Primeiro, reconhecimento público do que aconteceu, disse Antônio. Segundo, indenizações adequadas para todas as famílias prejudicadas. Terceiro, garantias de que isso nunca mais se repetirá. Helena assentiu, aprovando. Isso seria o mínimo ético a se fazer, concordou ela. Mas isso significaria falência total, protestou Eduardo. Não necessariamente, disse Antônio, surpreendendo a todos. Há outras formas de compensar as injustiças sem destruir tudo o que foi construído. Como assim? Perguntou Maurício, intrigado. Antônio se levantou e caminhou até a janela, observando o movimento da cidade através do vidro. Eduardo, você sabe quantas pessoas trabalham para o Grupo Mascarenhas atualmente? Cerca de 800 pessoas, respondeu Eduardo, confuso sobre a direção da pergunta. E quantas famílias dependem indiretamente desses empregos? Não sei exatamente. Talvez 3.000 pessoas no total. Antônio se virou para enfrentar o grupo. Vem, disse ele. Eduardo não é o único que seria prejudicado por uma destruição total do grupo empresarial. Cláudia começou a entender a direção do raciocínio. O senhor está sugerindo uma solução que proteja também os funcionários inocentes? Exatamente, confirmou Antônio. Durante 40 anos, enquanto planejava este momento, eu não pensei apenas em vingança. Pensei em justiça verdadeira. Helena se aproximou, claramente interessada.
Que tipo de solução o senhor tem em mente? Uma transformação do grupo Mascarenhas em uma empresa de participação social, explicou Antônio, onde parte dos lucros seja destinada permanentemente para reparar os danos históricos e beneficiar as comunidades locais. Roberto arregalou os olhos. Isso é revolucionário, disse ele, e teoricamente viável. Eduardo o olhou com surpresa. Você está falando sério? Isso funcionaria. Com a estrutura legal adequada, sim, confirmou Roberto. Seria como uma grande cooperativa empresarial, com responsabilidades sociais claramente definidas. Maurício participou da discussão pela primeira vez com entusiasmo. E os funcionários? Eles se beneficiariam também? Seriam sócios minoritários, explicou Antônio, com direito à participação nos lucros e nas decisões importantes da empresa. Helena balançou a cabeça, impressionada. Senhor Silva, o senhor pensou em tudo isso sozinho? Tive muito tempo para pensar, disse Antônio com um sorriso triste. 40 anos de solidão forçam uma pessoa a refletir profundamente sobre justiça e perdão. Cláudia sentiu as lágrimas voltarem aos olhos. Mas o senhor realmente conseguiria perdoar Eduardo depois de tudo o que passou? Antônio olhou para Eduardo por um longo momento antes de responder. Cláudia, guardar rancor por 50 anos é como carregar pedras nas costas todos os dias. Em algum momento, você precisa escolher entre carregar essas pedras para sempre ou usá-las para construir algo melhor. Eduardo finalmente levantou a cabeça, seus olhos brilhando com lágrimas que ele não conseguia mais esconder. Antônio, disse ele, sua voz embargada, eu não mereço sua generosidade. Talvez não, concordou Antônio, mas as 800 famílias que dependem dos empregos gerados pelo seu grupo merecem uma chance de continuar vivendo dignamente. E as famílias prejudicadas? Perguntou Helena. Elas concordariam com essa solução? Todas elas já votaram a favor, revelou Antônio. Reunimos-nos mês passado para discutir as alternativas. A unanimidade foi pela solução construtiva, não destrutiva. Roberto se levantou, claramente emocionado. Senhor Silva, isso é uma lição de humanidade que eu nunca esperava receber hoje. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Maurício se aproximou de Antônio com expressão respeitosa. Senhor Silva, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Como o senhor conseguiu encontrar paz suficiente para propor uma solução tão generosa? A maioria das pessoas buscaria vingança pura e simples. Antônio caminhou novamente até as fotografias na parede, observando uma imagem específica que mostrava crianças brincando em campos onde hoje existiam prédios. Maurício, você vê esta foto? Perguntou ele, apontando para a imagem. Sim, senhor. Aquele menino de chapéu de palha, correndo atrás de uma pipa? Continuou Antônio, sua voz assumindo um tom nostálgico. Vejo sim. Era eu. Tinha 7 anos quando essa foto foi tirada. Vê a menina de vestido azul ao lado. Maurício olhou mais atentamente. Aqui está sorrindo perto da árvore. Isabel, disse Antônio simplesmente. Minha noiva que se casou com outro. Cláudia se aproximou também, observando a fotografia com nova compreensão. Vocês se conheciam desde criança? Nossas famílias eram vizinhas, explicou Antônio. Crescemos juntos, brincamos juntos, sonhamos juntos. Quando perdemos tudo, ela não foi apenas meu amor que se foi. Foi toda a minha infância e adolescência que desapareceram. Helena limpou os olhos, visivelmente emocionada. E isso não o deixou com raiva suficiente para querer destruir quem causou tanto sofrimento? Por muito tempo, sim, admitiu Antônio. Os primeiros 20 anos foram terríveis. Eu acordava toda manhã com raiva, trabalhava com raiva, dormia com raiva. A raiva estava me destruindo por dentro. Eduardo, que escutava em silêncio, perguntou suavemente. O que mudou? Antônio se virou para ele com uma expressão serena. Um dia, há cerca de 20 anos, eu estava trabalhando na roça, quando vi uma família de sem-tetos acampada na beira da estrada que passa pela minha propriedade. Pai, mãe e 3 crianças pequenas,
vivendo embaixo de uma lona rasgada. O que o senhor fez? Perguntou Maurício. A princípio, nada, confessou Antônio. Pensei, não é problema meu. Mas durante 3 dias, eu via aquelas crianças brincando na poeira, sem comida adequada, sem perspectivas. Roberto se aproximou do grupo. E então? No 3º dia, ofereci trabalho para o pai e um lugar para eles morarem temporariamente na minha propriedade, disse Antônio. Era apenas um quartinho nos fundos da casa, mas era limpo e seco. Cláudia sorriu através das lágrimas. O senhor os ajudou. Eles ficaram por 6 meses, continuou Antônio. Durante esse tempo, o homem me ajudou a consertar cercas e cuidar dos animais, enquanto a mulher ajudava na casa e no jardim. As crianças encheram aquele lugar de vida e alegria. Helena se emocionou com a história. E quando eles partiram, quando eles finalmente conseguiram se estabelecer em outro lugar, eu percebi algo importante, disse Antônio. Percebi que ajudar aquela família havia me dado mais satisfação que todos os anos de raiva e ressentimento juntos. Eduardo baixou a cabeça, claramente tocado pela revelação. Foi quando você decidiu buscar justiça ao invés de vingança? Perguntou ele. Foi quando compreendi que a verdadeira justiça não é fazer os outros sofrerem como nós sofremos, confirmou Antônio. A verdadeira justiça é construir um mundo onde menos pessoas precisem passar pelo que nós passamos. Maurício balançou a cabeça, admirado. Senhor Silva, quantas outras famílias o senhor ajudou durante todos esses anos? Antônio pareceu desconfortável com a pergunta. Isso não é importante. É sim, insistiu Helena. Para nós é importante entender que tipo de homem está nos dando lições de humanidade. Antônio suspirou, claramente relutante em falar sobre suas ações. Durante os últimos 20 anos, minha pequena propriedade serviu como abrigo temporário para dezenas de famílias em dificuldades, admitiu ele finalmente. Trabalhadores rurais sem terra, pessoas que perderam empregos na cidade, jovens expulsos de casa. Roberto fez uma conta mental. Dezenas? Estamos falando de quantas pessoas exatamente? Talvez 200 ao longo dos anos, disse Antônio. Nunca contei exatamente. Cláudia estava completamente comovida. Como o senhor conseguia sustentar tanta gente? A propriedade era pequena, mas produtiva, explicou Antônio, e as pessoas contribuíam com trabalho. Formamos uma espécie de comunidade cooperativa informal. Helena se sentou novamente, claramente abalada pelas revelações. Senhor Silva, o senhor criou sozinho um sistema de apoio social que deveria ser responsabilidade do governo. Não foi planejado, disse Antônio. Foi acontecendo naturalmente. Uma pessoa ajudava a próxima, que ajudava a seguinte. Eduardo finalmente encontrou coragem para fazer uma pergunta que o atormentava. Antônio, alguma dessas pessoas que você ajudou, alguma vez soube da sua história? Do que aconteceu com você aqui? Algumas sabiam, confirmou Antônio, mas isso não importava para elas. O que importava era que havia um lugar seguro onde podiam recomeçar suas vidas. Maurício ficou curioso sobre um aspecto prático. Como o senhor se sustentava financeiramente fazendo isso? Ajudar 200 pessoas deve custar muito dinheiro. Antônio sorriu ligeiramente. Maurício, você ficaria surpreso com o quanto é possível fazer com muito pouco quando as pessoas cooperam de verdade. Minha propriedade produzia alimento suficiente para todos, e sempre havia alguém que sabia fazer algo útil: carpintaria, costura, mecânica. Roberto estava fascinado. O senhor criou uma economia local autossustentável? Criamos sim, corrigiu Antônio, porque nunca foi só eu. Era uma comunidade de pessoas que haviam perdido tudo e estavam reconstruindo suas vidas juntas. Cláudia teve uma percepção súbita. Senhor Silva, essa experiência foi o que o inspirou para a proposta que fez para Eduardo, a ideia da empresa de participação social. Exatamente, confirmou Antônio. Eu vi como funciona na prática quando pessoas têm participação real nos resultados do seu trabalho e nas decisões que afetam suas vidas. Helena voltou a examinar os documentos que Antônio havia apresentado. Senhor Silva, há algo aqui que me intriga.
Alguns destes documentos parecem ter sido obtidos através de fontes oficiais muito específicas. Como o senhor conseguiu acesso a registros cartoriais tão antigos? Antônio sorriu misteriosamente. Helena, durante 40 anos eu ajudei muitas pessoas. Algumas dessas pessoas acabaram trabalhando em cartórios, prefeituras, órgãos de registro. Quando você ajuda alguém genuinamente, essa pessoa se lembra de você para o resto da vida. Eduardo o olhou com renovado interesse. Você está dizendo que construiu uma rede de contatos através da sua generosidade? Não foi intencional, esclareceu Antônio. Mas sim, muitas das pessoas que me ajudaram a reunir essas provas são pessoas que um dia encontraram abrigo na minha propriedade. Roberto balançou a cabeça, admirado. Isso é inacreditável. O senhor criou um sistema de justiça social alternativo. Eu apenas planteei sementes de bondade e elas germinaram em lugares que eu nunca imaginei, disse Antônio modestamente. Maurício olhou para Eduardo, que permanecia em silêncio profundo, claramente processando tudo o que havia escutado. Senhor Mascarenhas, o que o senhor pretende fazer com a proposta do senhor Silva? Eduardo respirou fundo antes de responder. Maurício, desde que assumi os negócios do meu pai, sempre soube que algo estava errado com as origens de nossa riqueza, mas nunca tive coragem de enfrentar a verdade. Ele se levantou e caminhou até Antônio. Antônio, eu aceito sua proposta. Não apenas aceito, como me comprometo a implementá-la da forma mais completa possível. Antônio estendeu a mão e, desta vez, não havia tremor algum no cumprimento de Eduardo. Eduardo, isso significa que você está disposto a transformar todo o grupo empresarial Mascarenhas em uma cooperativa social? Significa que estou disposto a corrigir 50 anos de injustiças, respondeu Eduardo firmemente, e que quero sua ajuda para fazer isso da forma correta. Helena se levantou com entusiasmo. Posso ajudar com a estruturação legal de todo o processo. Pro bono, é claro. Roberto também se ofereceu. E eu posso contribuir com a reestruturação financeira. Tenho experiência em transformações empresariais complexas. Cláudia se juntou aos outros. Minha empresa de marketing pode ajudar a comunicar essa transformação de forma positiva para a sociedade. Maurício olhou para o grupo com uma expressão de crescente esperança. E eu gostaria de continuar trabalhando aqui se possível. Agora que sei a verdadeira história deste lugar, quero fazer parte da sua redenção. Antônio observou a cena com emoção visível. Aquelas 4 pessoas que haviam chegado ao hotel algumas horas antes como executivos arrogantes e preconceituosos, agora se ofereciam voluntariamente para ajudar na maior transformação social que a região já havia visto. Há uma condição que eu preciso colocar, disse Antônio. Eduardo o olhou com atenção. Qual? Eu quero que vocês conheçam as outras famílias prejudicadas antes de iniciarmos qualquer processo legal, disse Antônio. Quero que vocês ouçam suas histórias, vejam seus rostos, compreendam o verdadeiro impacto humano das decisões que foram tomadas décadas atrás. Helena assentiu imediatamente. É fundamental. Como advogada, eu sempre defendi que processos judiciais devem ter rosto humano, não apenas números em documentos. Roberto concordou também. E do ponto de vista empresarial é impossível criar soluções adequadas sem compreender profundamente os problemas que estamos tentando resolver. Cláudia teve uma ideia súbita. Senhor Silva, seria possível organizarmos uma reunião geral com todas as famílias, aqui mesmo no hotel? Antônio refletiu sobre a proposta. Seria simbolicamente muito poderoso, admitiu ele, reunir no lobby deste hotel todas as pessoas que foram prejudicadas para sua construção. Eduardo se emocionou com a ideia. Antônio, eu gostaria de pedir pessoalmente perdão a cada uma dessas famílias. Sei que não apaga o que aconteceu, mas é o mínimo que posso fazer. Maurício se ofereceu imediatamente. Posso organizar a logística do evento. O hotel tem um salão que comporta facilmente 200 pessoas. 200 pessoas? Perguntou Helena. Quantas pessoas estaremos reunindo exatamente? Antônio fez alguns cálculos mentais. As 17 famílias prejudicadas diretamente, mais seus descendentes, mais as pessoas que foram ajudadas na minha propriedade ao longo dos anos.
Provavelmente cerca de 300 pessoas. Roberto assobiou baixinho. 300 pessoas que foram diretamente impactadas pelas decisões de uma única família. E isso é apenas o círculo direto, acrescentou Antônio. Se contarmos os impactos indiretos, pessoas que perderam empregos quando as fazendas foram confiscadas, comerciantes que perderam clientes, famílias que tiveram que migrar para outras regiões. O número seria muito maior. Eduardo sentou-se novamente, claramente sobrecarregado pela dimensão real das consequências. Eu nunca imaginei que fosse tanto, murmurou ele. Cláudia se aproximou e colocou uma mão em seu ombro. Eduardo, o importante não é o que você não sabia antes. O importante é o que você vai fazer agora que sabe. Helena consultou sua agenda no celular. Quanto tempo precisaremos para organizar essa reunião adequadamente? 1 semana, respondeu Antônio. Eu preciso entrar em contato com todas as famílias, explicar o que aconteceu hoje e confirmar a participação de cada uma. Maurício se animou com a perspectiva. 1 semana é tempo suficiente para preparar o hotel adequadamente. Podemos usar o salão principal e organizar um coffee break para tornar o ambiente mais acolhedor. Roberto teve uma preocupação prática. Eduardo, você tem certeza de que está preparado para isso? Será um evento emocionalmente muito intenso. Eduardo o olhou com determinação renovada. Roberto, vou estar preparado porque preciso estar. Essas pessoas merecem olhar nos olhos da pessoa que vai corrigi-las injustiças que sofreram. Antônio observou o grupo com uma expressão de satisfação profunda. Vocês sabem, disse ele, quando cheguei aqui hoje, eu esperava encontrar resistência, negação, talvez até hostilidade. Nunca imaginei que encontraria aliados. Helena sorriu com emoção. Senhor Silva, o que o senhor encontrou foram pessoas que estavam esperando uma oportunidade de fazer a diferença. Só não sabíamos como. Maurício se aproximou de Antônio com uma pergunta que havia estado em sua mente. Senhor Silva, posso saber como o senhor está se sentindo agora, depois de carregar esse peso por 50 anos? Antônio olhou novamente para a fotografia na parede, focando no menino de chapéu de palha que havia sido ele mesmo décadas atrás. Maurício, pela primeira vez em 50 anos eu me sinto em paz, disse ele, sua voz carregada de emoção. Não porque consegui vingança, mas porque consegui transformar dor em esperança. Cláudia não conseguiu conter as lágrimas novamente. Senhor Silva, o senhor é uma lição viva de que é possível superar qualquer trauma sem se tornar uma pessoa amarga. O segredo, disse Antônio, é nunca permitir que a dor que outros nos causaram nos impeça de ser generosos com quem encontramos pelo caminho. Eduardo se aproximou do grupo, sua postura muito diferente da arrogância que demonstrara no início da tarde. Antônio, há uma pergunta que eu preciso fazer, mesmo arriscando soar insensível. Pode perguntar. Você tem certeza de que consegue me perdoar completamente? Perguntou Eduardo. Porque eu preciso saber se essa parceria será baseada em perdão genuíno ou apenas em uma trégua conveniente. A pergunta surpreendeu a todos pela sua honestidade brutal. Antônio o olhou nos olhos por um longo momento antes de responder. Eduardo, durante 40 anos eu sonhei com este momento, disse ele finalmente. Sonhei com centenas de versões diferentes de como seria nosso reencontro. E? Em alguns desses sonhos eu gritava com você, o humilhava publicamente, destruía sua reputação, admitiu Antônio. Em outros, eu simplesmente apresentava as provas e deixava a justiça seguir seu curso. Eduardo escutava atentamente. Mas há cerca de 10 anos, meus sonhos começaram a mudar, continuou Antônio. Comecei a sonhar que você reconhecia os erros do passado e me ajudava a corrigi-los. Sonhava que nós trabalhávamos juntos para criar algo positivo a partir de toda aquela tragédia. E agora? Agora eu sei que o perdão não é algo que acontece de uma vez só, explicou Antônio. É uma escolha que precisamos fazer todos os dias. Hoje, escolho perdoar você. Amanhã, vou precisar fazer a mesma escolha novamente. Helena ficou profundamente tocada pela resposta.
Isso é a definição mais honesta e madura de perdão que já ouvi na minha vida, disse ela. Roberto assentiu em concordância. E é exatamente por isso que essa parceria tem chance de funcionar. Porque está baseada em realidade, não em fantasias sobre esquecer o passado. Maurício consultou seu relógio e percebeu que já haviam passado várias horas desde o início da conversa. Senhor Silva, o senhor gostaria de se hospedar aqui no hotel esta noite? Para começarmos a planejar os próximos passos amanhã. Antônio sorriu pela primeira vez com verdadeira alegria. Maurício, há 50 anos eu fui humilhado neste lobby. Hoje, estou sendo convidado a me hospedar aqui como um hóspede honrado. Sim, eu gostaria muito de aceitar o convite. Eduardo se dirigiu imediatamente ao balcão de recepção. Maurício, por favor, reserve a melhor suíte disponível para o Sr. Silva. Todas as despesas por conta da casa, naturalmente. Na verdade, interrompeu Antônio, eu gostaria de me hospedar em um quarto simples, se possível. Suítes luxuosas não combinam com minha personalidade. Cláudia sorriu com ternura. Senhor Silva, mesmo agora o senhor continua sendo humilde. Não é humildade, esclareceu Antônio. É autoconhecimento. Eu sei quem eu sou e de onde venho. Não preciso de símbolos externos para me sentir valorizado. Roberto teve uma percepção importante. Isso é exatamente o que faltava nas práticas empresariais que criaram toda essa situação. Autoconhecimento e humildade genuína. Helena se preparava para ir embora quando teve uma última pergunta. Senhor Silva, depois que resolvermos todas essas questões legais e sociais, quais são seus planos pessoais? O senhor vai continuar vivendo na sua propriedade rural? Antônio refletiu sobre a pergunta. Helena, pela primeira vez em 50 anos, eu não sei qual será meu futuro, disse ele com um sorriso. E sabe de uma coisa? Isso me deixa animado. Durante meio século, minha vida foi dedicada a um único objetivo: chegar até este dia. Agora preciso descobrir o que fazer com o resto da vida. Eduardo teve uma ideia súbita. Antônio, depois que implementarmos toda a reestruturação empresarial, você gostaria de assumir um cargo no conselho diretor da nova cooperativa? Sua experiência seria invaluável. Isso é uma oferta séria? Perguntou Antônio, surpreso. Completamente séria, confirmou Eduardo. Na verdade, não consigo imaginar alguém mais qualificado para garantir que a empresa cumpra seus compromissos sociais. Maurício se entusiasmou com a possibilidade. Senhor Silva trabalhando aqui novamente, mas desta vez como diretor, seria como fechar um círculo perfeito. Cláudia teve lágrimas nos olhos novamente. Seria a redenção completa deste lugar. Antônio olhou ao redor do lobby, vendo-o agora com olhos completamente diferentes. Vocês sabem, disse ele, quando entrei aqui hoje de manhã, este lugar representava tudo o que eu havia perdido. Agora ele representa tudo o que posso reconstruir. Roberto consultou sua agenda e teve uma ideia prática. Que tal nos reunirmos amanhã às 9 da manhã para começar a estruturar os detalhes legais e financeiros? Podemos usar a sala de reuniões do hotel como nosso quartel-general. Helena concordou imediatamente. Excelente ideia. Eu vou trazer minha equipe jurídica para agilizar todo o processo. Cláudia também se ofereceu. E eu vou começar a trabalhar na estratégia de comunicação. Essa história precisa ser contada da forma correta para inspirar outras empresas a fazer mudanças similares. Eduardo olhou para Antônio com uma expressão de profunda gratidão. Antônio, eu não sei como agradecer a oportunidade que você está me dando. Eduardo, respondeu Antônio, a melhor forma de me agradecer é garantir que as próximas gerações não precisem esperar 50 anos para ver a justiça ser feita. Maurício se dirigiu ao balcão para providenciar o quarto de Antônio. Senhor Silva, sua chave está pronta. Quarto 205, vista para os jardins. Antônio pegou a chave e a examinou por um momento. Quarto 205, repetiu ele. Sabe de uma coisa interessante? Quando eu trabalhava aqui como zelador, o quarto 205 sempre foi meu favorito para limpar. Por quê? Perguntou Cláudia. Porque da janela dele, você consegue ver exatamente onde ficava a casa da minha família, explicou Antônio. Durante 5 anos, eu limpava aquele quarto
e olhava pela janela para onde havia nascido e crescido. A revelação criou um momento de silêncio emocionado. Agora entendo por que quis vista para os jardins, disse Helena suavemente. O passado não pode ser mudado, disse Antônio, mas pode ser honrado. E a partir de amanhã, quando olhar por aquela janela, não verei mais o que perdeu. Verei o que estamos construindo juntos. Eduardo acompanhou Antônio até o elevador. Antônio, posso fazer uma confissão? Claro. Durante todos esses anos, sempre que passava pelo lobby do hotel, eu pensava em você, admitiu Eduardo. Me perguntava onde você estava, se estava bem, se algum dia voltaria. Antônio apertou o botão do elevador. E agora já não precisa mais se perguntar, disse ele. Eu voltei. E não vou embora até termos corrigido tudo o que pode ser corrigido. Quando as portas do elevador se fecharam, levando Antônio para o quarto 205, os 4 executivos e Maurício permaneceram no lobby, ainda processando tudo o que havia acontecido naquela tarde extraordinária. Vocês percebem, disse Helena finalmente, que nossas vidas mudaram completamente hoje. Roberto assentiu lentamente. Chegamos aqui como pessoas e saímos como diferentes pessoas. Cláudia olhou ao redor do lobby com nova perspectiva. Este lugar nunca mais será o mesmo para nenhum de nós. Maurício sorriu com emoção genuína. Pela primeira vez desde que trabalho aqui, me sinto orgulhoso de fazer parte desta história. Eduardo foi o último a falar. 50 anos. 50 anos para aprender a diferença entre ter razão e fazer o que é certo. Na manhã seguinte, quando Antônio desceu para o café da manhã, encontrou os 5 esperando por ele no mesmo lugar onde tudo havia começado no dia anterior. Mas agora, ao invés de deboche e preconceito, seus rostos mostravam respeito, determinação e algo que ele não via há muito tempo. Esperança genuína de que era possível consertar o que estava quebrado. Bom dia, Sr. Silva, disse Maurício. Dormiu bem? Pela primeira vez em 50 anos, respondeu Antônio com um sorriso. Dormi como uma criança. E então, sobre a mesa de mármore onde documentos de injustiça haviam sido expostos no dia anterior, eles espalharam novos papéis, contratos de transformação empresarial, estatutos de cooperativa social, cronogramas de reparação histórica. O trabalho de reconstrução estava apenas começando, mas por mais desafiador que fosse o caminho pela frente, todos sabiam que estavam do lado correto da história. Antônio olhou mais uma vez para a fotografia na parede, observando o menino de chapéu de palha que havia sido. Depois, voltou sua atenção para os documentos à sua frente, pensando no futuro que estavam prestes a construir. O passado não podia ser mudado, mas o futuro estava sendo reescrito naquele exato momento. E pela primeira vez em 50 anos, o futuro parecia cheio de possibilidades luminosas. Fim da história. Agora queremos saber sua opinião sobre esta incrível jornada de justiça e perdão. O que achou da transformação do Sr. Antônio? Acredita que Eduardo tomou a decisão correta? Deixe seus comentários sinceros e não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais histórias emocionantes que tocam o coração.